Ei, meu nome é Daniel. Tenho 27 anos. Até 2 meses atrás, eu era só mais um funcionário invisível tentando pagar as contas no fim do mês. Aí, num corredor de escritório que cheirava a café frio, minha chefe, uma mulher casada, rica, 42 anos, com um perfume que eu ainda sinto quando fecho os olhos, me olhou nos olhos e disse: "Se você me vencer em uma corrida, eu te recompenso com um beijo." Eu respondi sem pensar: "Só um beijo?" E foi nesse segundo que eu assinei um contrato que eu não sabia como desfazer. 3 semanas depois, ela encostou a testa na minha e sussurrou: "Eu moro com alguém, mas moro sozinha." Diz aí nos comentários de qual cidade você está assistindo. E me conta. Você teria dito sim? Tem uma frase que mudou o jeito como eu respirava. Não foi uma declaração de amor. Não foi um pedido. Foi uma aposta jogada no meio de um corredor, tão simples que eu poderia ter esquecido no dia seguinte. Mas não esqueci. Eu nunca vou esquecer. Meu nome é Daniel. Tenho 27 anos e trabalho no setor administrativo de uma empresa de médio porte. Nada importante. Nada que faça alguém lembrar do meu nome quando eu saio da sala. Eu sempre fui assim. Discreto, pontual, eficiente o suficiente para não ser demitido e invisível o suficiente para não ser notado. Eu gostava dessa invisibilidade. Até conhecer Helena. A manhã começou como todas as outras. Ônibus lotado, fone no ouvido, música que eu nem prestava atenção. Minha cabeça estava presa em contas. Aluguel, cartão de crédito, a mensalidade da academia que eu nunca pisava. Desci 2 pontos antes e caminhei o resto. O prédio era envidraçado, moderno, frio. Eu passava pelo porteiro com um aceno e subia direto para o 6º andar. O cheiro de café sempre chegava antes de qualquer pessoa. Eu gostava disso. O silêncio da manhã. As luzes ainda fracas. O som da cafeteira no fim do corredor. Eu ligava o computador, checava e-mails, atualizava planilhas. Trabalho simples, repetitivo, seguro. Mas naquela manhã, ela estava lá. Helena. Eu não sabia o nome dela ainda. Só sabia que ela era uma das sócias. Que ela andava devagar, que falava baixo, que usava roupas caras sem parecer que queria chamar atenção. Ela tinha 40 e poucos anos, cabelo sempre preso, postura impecável. Bonita de um jeito que dava medo de olhar demais. Ela passou pela minha mesa e parou. "Bom dia, Daniel." Meu nome. Ela sabia meu nome. Eu levantei os olhos e tentei não parecer surpreso. "Bom dia." Ela sorriu de leve. Um sorriso que não chegava nos olhos, mas que também não era falso. Era cansado. "Você tem uns minutos? Preciso organizar umas coisas para a corrida beneficente." Corrida beneficente. Eu tinha visto o cartaz na Copa. Evento interno. Todo mundo convidado. Nada obrigatório, mas todo mundo ia. "Claro. O que a senhora precisa?" Ela fez uma pausa. Olhou para mim como se estivesse medindo alguma coisa. "Pode me chamar de Helena." Bia trabalha 2 mesas à frente da minha. Ela é competitiva, atenta, do tipo que não perde um detalhe. Eu percebi o olhar dela quando Helena se afastou. Um olhar que anotava, guardava, calculava. Eu fingi que não vi. No intervalo, Rafa me mandou um áudio. Ele é meu melhor amigo desde o colégio. A gente se fala todo dia, mesmo que seja só pra mandar besteira. "E aí, mano, tá firme? Lembra que hoje tem jogo, não me deixa na mão." Eu sorri. Rafa sempre achava que eu ia esquecer alguma coisa. Eu nunca esquecia. Respondi rápido. "Eu vou, relaxa." Mas quando eu guardei o celular, minha cabeça ainda estava naquela frase. "Pode me chamar de Helena." No fim do expediente, Helena passou de novo. Dessa vez ela parou mais longe, mas falou alto o suficiente para eu ouvir. "Daniel, não esquece da corrida, tá? Vai ser legal. A gente precisa de gente comprometida." Eu acenei. "Pode deixar." Ela foi embora. Meu celular vibrou. Um lembrete automático sobre o evento. Eu olhei para a tela e senti, sem saber explicar,
que aquilo não era só trabalho. Aquilo era outra coisa. Na manhã seguinte, a rotina voltou. Café, planilhas, e-mails. Mas Helena estava mais presente. Ela passava pelo corredor, cumprimentava, pedia coisas pequenas. Nada invasivo. Nada que chamasse atenção. Mas eu notava. E eu odiava que eu notava. No meio da tarde, ela me chamou para resolver uma coisa rápida. Impressora travada. Documento que precisava ser reenviado. Enquanto a gente andava pelo corredor, ela comentou da corrida. Você corre? Não muito, às vezes. Eu também não. Ela sorriu. Um sorriso de canto de boca. E então, do nada, ela soltou. Se você me vencer em uma corrida, eu te recompenso com um beijo. Meu corpo inteiro travou. Eu não pensei. Eu só respondi. Só um beijo? O silêncio que veio depois foi alto demais. Helena parou de andar. Virou para mim. Me olhou direto nos olhos. E não tinha raiva. Não tinha surpresa. Tinha curiosidade. Ela sustentou o olhar tempo demais. E então mudou de assunto, como se nada tivesse acontecido. Vamos, a impressora é ali. Eu a segui, meu coração batendo torto, minhas mãos suando. E quando eu entrei no elevador no fim do dia, eu ainda estava ensaiando aquela frase na cabeça. Só um beijo? Eu me odiei por isso. Rafa me encontrou naquela noite numa pracinha perto de casa. A gente ia correr. Ele sempre tentava me convencer a manter o shape, dizia que eu estava ficando mole. Eu contei sobre a corrida. Evitei falar do beijo. Mas a tensão apareceu nas pausas. Tá tudo bem, mano? Rafa perguntou, amarrando o tênis. Tá. Você tá estranho? Eu tô cansado. Ele não insistiu. A gente correu em silêncio. Mas eu sabia que ele tinha notado. Quando eu cheguei em casa, tinha uma mensagem no grupo da empresa sobre a logística da corrida. Helena tinha respondido. A mensagem era curta, formal, educada, mas para mim parecia outra coisa. No dia seguinte, eu cheguei mais cedo. Não planejei. Só aconteceu. E ela estava lá, na copa, sozinha, segurando uma xícara de café como quem tenta se aquecer por dentro. Eu parei na porta. Bom dia. Ela levantou os olhos e sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. Bom dia, Daniel. Você também não consegue dormir? Eu entrei devagar. Às vezes. Eu quase nunca consigo. Ela falou baixo. Não parecia reclamação. Parecia confissão. A casa fica muito silenciosa de madrugada. Grande demais. Vazia demais. Eu não sabia o que dizer. Então eu não disse nada. Só peguei uma xícara e me servi. A gente ficou ali. Dois estranhos tomando café no escuro. E então aconteceu. Eu peguei a garrafa térmica na mesma hora que ela. Nossos dedos se tocaram. Ela recolheu a mão, devagar demais. A porta se abriu. Bia entrou. Olhou para nós dois. Não disse nada, mas eu senti o peso do olhar dela. Eu saí da copa com a xícara na mão. Fui pro banheiro. Joguei água no rosto. Olhei pro espelho. O que você tá fazendo, Daniel? Lá fora, o som dos passos no corredor parecia mais alto do que deveria. Os dias seguintes foram estranhos. A corrida se aproximava. Cartazes por todo lado. Lista de inscritos. Gente animada. E eu, tentando não pensar naquele beijo que nunca ia acontecer. Mas Helena confirmou presença. E de algum jeito, aquilo mudou tudo. Ela passou pela minha mesa numa tarde e perguntou casual demais. Qual foi seu tempo na última corrida? Eu nunca corri oficialmente. Ah, ela parou. Então não desiste no meio, tá? Ela falou sério, como se fosse importante. Eu prometi. Não vou desistir. No dia seguinte, Augusto apareceu. Eu nunca tinha visto ele pessoalmente. Só sabia que ele existia. Marido de Helena. Bem-sucedido, educado, distante. Ele veio buscar Helena para o almoço. Passou pela recepção, cumprimentou todo mundo e parou na minha mesa. Você é o Daniel, né? Eu levantei. Sou. Ele estendeu a mão. Firme,
controlada. Augusto, prazer. A gente apertou as mãos. Ele sorriu. Um sorriso que não chegava nos olhos. A Helena fala de você. Meu estômago apertou. Fala. Diz que você é confiável. Isso é raro. Ele bateu no meu ombro. Leve, amigável. E foi embora. Mas eu senti o peso daquele toque o dia inteiro. Naquela noite, eu tentei dormir e não consegui. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Helena. Boa noite. Não esquece dos números de peito amanhã. Simples, neutra, profissional. Mas eu li 5 vezes. E demorei 1 hora para conseguir fechar os olhos. O dia da corrida chegou. Eu acordei cedo, nervoso, sem entender por quê. Era só uma corrida. Beneficente. Nada demais. Mas quando eu cheguei no ponto de encontro, um parque grande, cheio de gente, com barracas, música, fotógrafos, eu entendi. Aquilo não era só uma corrida. Aquilo era público. Helena chegou com Augusto. Ela estava impecável. Roupa esportiva cara, cabelo preso, postura perfeita. Mas o olhar dela procurava. E quando me encontrou, ela desviou rápido. Eu fingi que não vi. A largada foi dada. Eu corri. Não pensei. Só corri. E ganhei. Não por muito. Mas ganhei. Quando eu cruzei a linha, ofegante, suado, meu corpo inteiro queimando, eu procurei ela. Helena estava longe, ao lado de Augusto. Mas ela me viu e sorriu. A confraternização depois foi pequena. Bebidas, música baixa, fotos. Eu tentei me manter longe dela, mas ela veio até mim. Parabéns. Obrigado. Ela olhou ao redor. Gente demais. Olhos demais. Vem, deixa eu te levar até o metrô. É caminho. Eu hesitei. Não precisa. Eu sei, mas eu quero. Dentro do carro dela, o silêncio era diferente. Confortável, perigoso. Ela dirigia devagar. Comentou do trânsito, do bairro, e então soltou quase sem querer. Às vezes a gente mora com alguém e ainda assim mora sozinho. Eu não respondi, só escutei. Ela parou na portaria do condomínio dela. É aqui. Eu ia sair. Mas ela segurou meu braço. Leve, rápido. Obrigada. Por tudo. E então ela fez. Ela se inclinou e beijou minha testa. Rápido. Leve. Quase nada. Mas pesado como um segredo. Eu saí do carro. O porteiro anotou meu nome. Uma vizinha passou e olhou 2 vezes. Eu andei até o ponto de ônibus com a testa ardendo, como se eu tivesse sido marcado. No dia seguinte, Helena estava fria, profissional, distante. Eu entendi a mensagem. Mas no fim do expediente, ela me pediu um favor. Preciso que você leve uma pasta no meu condomínio. Eu vou chegar tarde. Eu disse que sim. E quando eu cheguei lá, Lucas estava no saguão. O filho dela. Ele tinha uns 16 anos. Educado. Simpático. Você é o Daniel, né? Minha mãe falou de você. A gente conversou. Sobre a corrida, sobre treino. Coisas simples. E então o porteiro pediu que eu subisse. Que deixasse a pasta na porta. Eu subi. E quando o elevador parou, eu escutei. A voz de Augusto. Vindo de dentro do apartamento. Eu deixei a pasta na porta. E saí correndo. Eu cheguei em casa e respirei na calçada. Como se tivesse escapado de alguma coisa. No dia seguinte tinha um bilhete no meio dos documentos. Escrito à mão. Obrigada pelo cuidado ontem. Eu guardei o papel. E naquela noite, eu corri sozinho até não sentir mais nada. Mas o celular vibrou. E eu olhei. E esperei. Uma manhã chuvosa chegou. O escritório parecia menor. O cheiro de café mais forte. E Helena e eu ficamos até tarde, organizando material, separando caixas, revisando listas, sozinhos no andar. A conversa começou leve. E foi ficando real. Ela falou do casamento, sem dramatizar, sem chorar. Virou protocolo. A gente divide a casa, divide a vida, mas não divide mais nada. Eu não prometi nada. Não tentei consertar. Só escutei. E quando ela tremeu, os olhos marejados, a respiração presa, eu fiz a única coisa que parecia certa. Encostei 2 dedos na testa dela. Como quem acalma a febre. Ela fechou os olhos.
e ficou ali. A gente não se beijou, mas foi mais íntimo do que qualquer beijo. Quando a gente apagou as luzes do andar, o reflexo dos dois no vidro da porta parecia um flagrante. A gente se afastou. Rápido demais. E eu soube. Alguém ia descobrir. Não era questão de se, era questão de quando. Bia começou no dia seguinte. Não foi nada direto. Nunca é. Ela passava pela copa e soltava frases no ar. Engraçado como algumas pessoas sobem rápido, né? Ou, deve ser bom ter conexões. Eu não mordia a isca, mas todo mundo ouvia. E quanto mais eu ignorava, mais ela espalhava. Helena percebeu. Eu vi nos olhos dela. Mas ela não podia fazer nada sem confirmar a suspeita. Então a gente ficou em silêncio. Um silêncio que doía mais do que qualquer briga. Naquela tarde, Augusto ligou para o escritório. Eu atendi por acidente. Achei que era cliente. Alô? Oi, é o setor da Helena? A voz dele era calma, educada, controlada. É, um momento. Eu passei o telefone para ela e vi a postura dela mudar. Ela ficou ereta, formal, quase com medo. Oi, amor. Sim. Não, tá tudo bem. Tá bom. Eu te ligo mais tarde. Quando ela desligou, a mão dela tremia. Eu fingi que não vi. No fim do dia, Helena me pediu para acompanhar ela numa loja próxima. Disse que precisava comprar algo para o evento beneficente e que precisava de alguém de confiança. Eu sabia o que aquilo significava. Confiança não era sobre trabalho. Era sobre segredo. Dentro do carro, o trânsito estava lento. A chuva batia no vidro. O som da seta piscava no silêncio. Ela dirigia com as duas mãos no volante. Tensa. Desculpa te arrastar para isso. Tudo bem? Não tá tudo bem. Eu sei que não tá. Ela parou no sinal. Virou para mim. Eu não queria te colocar no meio disso. Você não me colocou. Eu vim. Os olhos dela ficaram marejados. Mas ela não chorou. Ela só respirou fundo. E continuou dirigindo. Na loja, ela se manteve distante. Profissional. Como se a gente fosse só colegas de trabalho. Mas no caminho de volta, ela desabou. Não com drama, com verdade. Eu acordo de madrugada e olho pro teto e me pergunto quando foi que eu deixei de existir. Quando foi que eu virei só a esposa do Augusto, a mãe do Lucas, a sócia da empresa. Ela parou no sinal de novo, as mãos apertando o volante. Eu não lembro da última vez que alguém me olhou e me viu de verdade. Eu não tentei consertar. Não dei discurso motivacional. Eu só encostei 2 dedos na testa dela. De leve. Como quem diz, eu te vejo. Ela fechou os olhos. E ficou assim até o sinal abrir. Quando a gente chegou no estacionamento do escritório, ela percebeu que estava tremendo. Ela ajustou o lenço no pescoço. Tentou sair do carro. E o lenço caiu no banco do passageiro. Ela não viu. Ou viu e deixou cair de propósito. Eu peguei o lenço depois que ela saiu. Segurei o tecido macio entre os dedos. Cheirei sem querer. Perfume dela. Caro. Persistente. Levei para casa. E naquela noite, dormi com o cheiro dele no travesseiro, odiando o alívio que aquilo me dava. O evento social chegou rápido demais. Uma recepção pequena, bebidas, música, gente importante. Eu me vesti simples, calça social, camisa branca, nada que chamasse atenção. Mas meu coração estava barulhento. Helena chegou com Augusto. Ela estava impecável. Vestido discreto, cabelo solto, intocável. Eu circulei ajudando, servindo, invisível de novo. Mas a gente se viu. Olhares rápidos, cortados, perigosos. E Augusto viu também. Ele não disse nada. Só observou, como quem estuda um risco antes de eliminá-lo. Bia se aproximou de Augusto com simpatia exagerada. Puxou conversa. Riu alto demais. Ela queria palco, e Augusto deu atenção. Eu sentia a armadilha se fechando. No fim da noite, Augusto me chamou. Daniel, 1 minuto ali fora? Meu corpo inteiro gelou. A área externa era fria, silenciosa, longe dos outros. Augusto acendeu um cigarro,
Ofereceu um para mim. Não fumo. Faz bem. Ele deu uma tragada longa, olhou para o céu. A Helena fala muito bem de você. Ela é uma boa chefe. Eu sei. Ele sorriu. Ela é boa em tudo que faz. Sempre foi. Ele me encarou. Confiança é uma coisa rara, Daniel. Eu valorizo pessoas confiáveis. Ele não ameaçou, não acusou, mas eu senti o peso da frase, como um aviso educado. Quando eu voltei para dentro, Helena me interceptou na cozinha. O que ele disse? Nada demais. Daniel. Ela segurou minha mão. Meio segundo, rápido demais para alguém ver. Mas Bia viu. Não a mão, mas a proximidade, pelo reflexo do vidro. Quando eu cheguei em casa naquela noite, tinha uma notificação no celular. Mensagem automática do condomínio de Helena. Entrada registrada, Daniel, sobrenome. Data anterior. Portaria Sul. Eu apaguei a mensagem, mas não consegui apagar o medo. Helena ficou distante nos dias seguintes. Fria, formal, quase cruel. Eu entendi. Era sobrevivência. Mas doeu. Bia aproveitou. Começou a espalhar meias frases no escritório. Interessante como tem gente que recebe tratamento especial. Deve ser bom ter atalhos. Nada direto. Só veneno suficiente. E qualquer defesa minha parecia confissão. No fim de uma tarde, eu vi Helena saindo com uma mala pequena. Ela falava ao telefone. Baixo, cansada. Sim, eu vou. Preciso respirar um pouco. Não sei quando volto. Ela entrou no elevador. Eu fiquei parado no corredor vazio, ouvindo só o eco dos meus próprios passos voltando para a mesa. Naquela noite, eu voltei para o escritório. Só para devolver um crachá, fechar uma gaveta, qualquer desculpa para não ficar sozinho com meus pensamentos. E ela estava lá, no andar quase escuro, sentada, abatida, como se toda a elegância tivesse sido desligada. Daniel, eu me aproximei devagar. Você tá bem? Não. Ela respirou, fundo. Limpou o rosto com as costas da mão. Augusto viu. Ele não disse nada direto, mas ele viu. Os horários, a portaria, os olhares, as pessoas comentando. Ela levantou. Veio até mim. Eu não posso mais ficar perto de você. Não porque eu não quero, mas porque eu não posso. Meu peito apertou. Helena. Eu vou mudar suas funções, te colocar em outro setor. A gente não vai mais trabalhar junto. Ela quase encostou o rosto no meu. E parou. Em vez disso, ela tirou o lenço do pescoço e colocou na minha mão. Guarda isso para mim. E saiu. Eu saí do prédio com o lenço no bolso, pesando como prova de um crime que ninguém registrou, mas que todo mundo pressentia. Nos dias seguintes, tudo mudou. Minha mesa, minhas tarefas, minha rotina. Eu via a Helena de longe, ela não olhava mais. Rafa percebeu. Mano, o que tá rolando? Eu contei. Sem detalhes íntimos. Só o suficiente. Ele balançou a cabeça. Você precisa sair disso, antes que vire coisa séria. Eu sei. Mas eu não sabia como. Naquela noite eu corri até não sentir mais nada. E quando eu voltei para casa, vi um carro parecido com o dela parado do outro lado da rua. O carro foi embora. Eu não tinha certeza. E a incerteza virou vício. Alguns dias depois, eu estava correndo na pista. E Lucas apareceu. Sozinho. Roupa de treino. Oi, Daniel. Oi. A gente correu junto por alguns minutos. Ele era bom, rápido, focado. Minha mãe perguntou de você. Meu coração disparou. Perguntou? Se você estava bem, se tinha sumido. Ele parou de correr. Olhou para mim. Ela gosta de você, eu sei. Eu não soube o que dizer. Lucas tirou algo do bolso, o número de peito da corrida. Ela pediu para eu te dar isso. Disse que era seu. Ele entregou. E foi embora. Eu cheguei em casa com o número dobrado na mão. Como se fosse uma carta. Uma segunda chance sem autorização. No dia seguinte, eu descobri que Helena tinha sumido. Ela foi para casa de praia. Uns dias de descanso. Alguém comentou na copa.
Bia sorriu, como se tivesse vencido. Mas naquela noite, meu celular vibrou. Número desconhecido. 4 palavras. Não venha. Mas se vier, venha tarde. Eu reli até a tela apagar. Eu passei o dia seguinte brigando comigo mesmo. Trabalho, banho, comida, tudo falhando. No fim da tarde, eu andei perto do condomínio dela, só para provar que eu não ia entrar. A varanda dela estava apagada. Eu voltei para casa. Deitei. E às 2 da manhã o celular vibrou. O lenço ficou com você. Eu preciso dele de volta. Na manhã seguinte, eu peguei o lenço. Coloquei num envelope simples e fui ao condomínio. O porteiro me reconheceu. Vai subir? Não. Só vim entregar isso. Ele pegou o envelope e comentou quase sem querer. Dona Helena pediu para deixar na varanda, não aqui. Meu coração disparou. Ela queria que eu subisse, que eu fosse visto por ela, não pelo sistema. Eu voltei para casa com o envelope ainda na mão. Sentei no sofá. Olhei para a janela. E decidi a hora. Tarde. Naquela noite eu voltei. O som do portão ecoou mais alto do que deveria. A luz da varanda estava acesa, pequena, firme. Eu subi. Helena me esperava. Roupa simples, rosto cansado, sem máscara. A gente não se abraçou, não se beijou. Só ficou ali, em pé, no silêncio. Eu entreguei o lenço. Ela segurou por um tempo antes de pegar, como se o tecido fosse desculpa para tocar minha mão. E então eu fiz. Encostei minha testa na dela. Por um segundo. Sem palavras, sem promessas. Só verdade. Passos vieram de dentro do apartamento. A gente congelou. Helena apagou a luz da varanda. O escuro virou abrigo. E ameaça. Lucas apareceu. Sonolento. Mãe? Ele me viu. E entendeu mais do que disse. Ele não fez cena. Não gritou. Só olhou para a mãe com uma tristeza antiga. Para de se machucar. Helena ficou abalada. Não por culpa, mas por perceber que até o silêncio deixa marcas. Lucas voltou para o quarto. E a gente ficou ali, sabendo que tinha acabado. Ela falou baixo. Eu não posso te pedir para esperar. Eu sei. E você não pode me pedir para mudar minha vida. Eu sei. A gente respirou junto. Pela última vez. O que a gente teve foi real, ela disse. Eu sei. E foi perigoso. Eu sei. Eu me despedi antes de virar hábito. Quando eu saí do prédio, vi um carro dobrando a esquina, parecido com o de Augusto. Não tive certeza. Só a sensação de que o mundo estava sempre a 1 segundo de descobrir. 3 semanas se passaram. Nada aconteceu por fora. Tudo aconteceu por dentro. Eu voltei para a rotina. Trabalho distante. Corrida como terapia. Silêncio como disciplina. Helena e eu não nos procuramos. Pequenos sinais existiam. Uma mensagem curta. Um obrigada seco. Um olhar de longe. Mas nada virou conversa. Num fim de semana, eu participei de uma corrida pequena do bairro. Sem plateia. Sem importância. E no meio da multidão, eu a vi. Helena, sozinha, sem Augusto. Ela não se aproximou, só sustentou o olhar e fez um gesto mínimo com a cabeça. Como quem diz, eu lembro. Eu terminei a corrida, voltei para casa, tomei banho e sentei na varanda. Olhando a cidade, respirando devagar. Algumas portas ficam entreabertas e a gente aprende a respirar nesse vão. Nem tudo que é proibido termina. Às vezes, só muda de lugar dentro da gente.